Opa, não sei por que isso acontece. Só quando eu preciso. Não é essa a apresentação e não está querendo ir. Dete, tenta gravar essa. Oi, Pra tá quem não... bem baixo, eu não sei se é o meu computador aqui. Dete, tenta gravar essa para quem não conseguir Tá. entrar, a gente passar depois até acabar as 24 horas da promoção. Pois é. Eu botei para gravar, mas agora não está conseguindo abrir Eita, abriu. É o meu Oba! computador, ele está meio doidinho. Toda vez que eu coloco para o PowerPoint, ele abre todos. Mesmo que eu feche todos, ele vai. Ok, gente, então vamos começar. Essa reunião de hoje, ela é especial por causa do nosso Bogo, né? Então, ontem a Doterra fez um Bogo relâmpago que eu nunca vi, né? Na minha história da Doterra, quase 8 anos, nunca vi. Botar todos os Bogos juntos. E foi bem interessante. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa promoção, ok? Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece muito da Doterra, a gente vai explicar um pouquinho, bem rapidinho, o que é o que são os óleos essenciais, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto, né, de divulgar, eu viajo muito pelo Brasil e também aqui um pouco, né, nos Estados Unidos, é a gente poder entender que nós temos opções, não é? Então, voltar e te empoderar que temos opções. A minha primeira experiência com óleo essencial para a minha vida, né? Depois eu vou contar sobre a minha neta, que foi a primeira mesmo na minha família, mas comigo eu tive um problema, uma infecção urinária, e eu quis usar os óleos essenciais como suporte, né? Então, eu fui na médica, eu perguntei para a médica e ela me deu 3 dias e eu pude usar o orégano e o melaleuca e completamente resolveu o problema. Eu voltei na médica, ela viu que estava tudo bem. Então, só de poder entender que eu tenho opções, que eu não precisava naquele momento, né, naquela situação, usar um antibiótico, onde eu sei que ia baixar minha imunidade, eu não precisei usar. Então, saber, né, e aprender que nós temos opções, eu acho que é muito importante. Isso é um dos meus maiores objetivos, ok? Então, é ensinar a mostrar que nós temos opções, sim. Então, a abordagem moderna, né, no mercado, ele é o homem que produz, é uma coisa sintética, né? São agentes sintéticos e muitas vezes, né, o seu corpo não reconhece, porque não é natural, ele não reconhece, por isso trazem efeitos colaterais. Então, eles vão nos sintomas, né? E muitas vezes é demorado ou traz outros efeitos colaterais. E a abordagem natural utiliza, né, extratos de plantas, é uma coisa natural, onde o seu corpo assimila como alimento, né? E ele vai direto na causa, ele vai na causa do problema. Então, eu cresci com minha vozinha tendo chazinho para várias coisas, né? Então, hoje a gente pode aprender que os óleos essenciais são mais potentes que as ervas e é uma coisa natural. E a gente vai aprender um pouco mais. Okay, então, o que são? Como que eles funcionam? Né? Como é que o óleo essencial funciona? Então, aqui a gente está vendo vou botar meu mouse aqui, né? É uma folha de hortelã-pimenta, né? E aqui é ela mesma ampliada várias vezes. Então, a gente consegue ver nessa bolsinha aqui, é onde contém o óleo essencial. Então, o óleo essencial são compostos naturais altamente concentrados, tá? Extraídos e destilados das plantas, que podem nos auxiliar no nosso bem-estar, ok? Então, como funciona? Aqui é o desenho de uma célula. Então, a célula tem uma membrana oleosa. Então, quando temos um perigo fora da célula, geralmente é uma bactéria. Dentro da célula, um vírus. Então, o óleo essencial ele é tanto eficaz do lado de fora da célula,
na bactéria, como ele consegue penetrar a membrana e auxiliar no combate do vírus, ok? Então, quem combate o vírus? Somos nós mesmos, certo? Os nossos anticorpos. Então, o óleo essencial, ele vai te auxiliar nesse combate ao vírus, ok? Então, ele tem centenas, o óleo essencial tem centenas de diferentes compostos. É muito interessante que muitas vezes a gente fala, a lavanda relaxa. Mas a lavanda não só relaxa, a lavanda te auxilia em desconforto, né? Em tensões na cabeça, te auxilia em se você tem uma picada de inseto ou né? Uma queimadura, ou queimadura do sol. Então, como ela tem vários diferentes compostos, a lavanda pode atuar em vários diferentes problemas. Ele te auxilia em vários problemas. E só para a gente ter uma ideia de como o óleo essencial é concentrado e é potente, aqui tem um exemplo, né? Então, como eu falei, a minha avó, ela gostava muito de chazinho. E era muito gostoso. A gente estava com, né, uma cólicazinha, ela tinha o chazinho. Queria dormir melhor, tinha um chazinho. Tinha vários chazinhos que eu cresci, né, com esse auxílio. Mas por que hoje eu escolho o óleo essencial? Por dois motivos. Motivo 1, muito mais concentrado. Então, para eu comparar o chazinho da minha avó de hortelã-pimenta com o óleo essencial que eu tenho hoje, uma gota corresponde você tomar 28 xícaras de chá. 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta corresponde a uma gotinha. E meu outro motivo, a gente vai entender aqui, né? Então, quando eu estava, né, decidindo, aprendendo sobre os óleos essenciais, eu entendi que eles eram muito potentes, mas peraí, mas eu preciso saber se ele é seguro, se ele é altamente limpo, não tem contaminações, mais do que orgânico. Eu entendi que os óleos essenciais da doTERRA são seguros e 100% puros. E como eu posso garantir isso? Então, a gente vai aprender. Então, a doTERRA, ela criou um novo padrão de qualidade. Na indústria, né, de óleo essencial, no mercado, encontramos vários óleos essenciais. A grande maioria, essa cinza aqui, ó, são os óleos essenciais sintéticos, são criados pelo homem, certo? Muitas vezes a gente encontra em perfumes, em creme, né? Muitas vezes a gente passa no gás, sente aquele cheiro, né? Muitas vezes forte, são óleos sintéticos, a maioria sintéticos, criados pelo homem. Esse verdinho aqui é para a indústria de alimentos, ok? Então, quem que nunca chupou uma balinha de menta e sentiu gostinho de menta, né? Então, ali tem um óleo essencial, né? Que é dos alimentos. Tópico, muito usado em massagem, né? Então, esses óleos aqui, rosinha. Quando a doTERRA foi criada, ela foi criada exatamente para trazer um óleo essencial que fosse tão seguro que você poderia até ingerir. Então, para ingestão. Então, foi criada o CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida. Então, os óleos essenciais da doTERRA são os mais testados. Ela passa por vários testes, vários, mais do que 40 dentro da própria doTERRA, e é levado para uma companhia terceirizada, onde também vão testar esses óleos e provar para você que ele está livre de aditivos, ele está livre de contaminação, ele tem os componentes na proporção adequada e ele vai ter o efeito desejado. Então, esse é a grande diferença dos óleos essenciais da doTERRA. E é por isso que eu escolhi e eu confio nos óleos da doTERRA, ok? Então, as plantas são colhidas no seu habitat natural, ok? Então, a pureza é garantida, livre de agentes e enchimentos, né? Coisas para completar, ou contaminantes prejudicais, e o rigor de testes são muito severos, ok? Inclusive, o resultado dos testes são disponíveis para você. Por enquanto em inglês, mas existe um site chamado source2you.com.
se você vai nesse site, você consegue no vidrinho de óleo essencial, tem um número de lote. Com aquele número de lote, você consegue verificar o resultado dos testes feitos no lote que foi envasado o seu óleo essencial. Então, por isso que eu digo que é garantido os óleos essenciais da Doterra e foi por isso que eu usei. Então, eu vou contar para vocês por que eu comecei a usar os óleos essenciais da Doterra. Então, a minha neta, eu tenho 10 netos, né? E a minha neta mais velha, o nome dela é Leia. Então, ela tinha bastante problema de constipação. Ela estava com o intestino preso. E, dessa forma, a gente estava buscando a ajuda de todas as formas. Vários tratamentos. O tratamento que ela estava no momento, com 3 aninhos, ela estava fazendo, inclusive, lavagem, tomando fibra de adulto que dava cólica. Era uma coisa bem chatinha. Então, para uma avó assistir aquilo da sua netinha era bem difícil. Inclusive, quando ela precisava ir no banheiro, era muito choro. E eu pensava, puxa, uma criança com esse problema pode ficar traumatizada o resto da vida, inclusive com aquele tratamento. Eu não estava satisfeita com aquilo. E foi daí que caiu, né, os óleos essenciais na nossa vida. Então, a minha filha mais nova, que é a natureba da família, buscou formas naturais de cuidar da família dela, que acabou de começar. Ela tinha tido o primeiro neném. E ela encontrou os óleos essenciais, buscou os mais seguros, e foi o da Doterra. Ela comprou um kit, um livro, e visitando minha outra filha, nós procuramos no livro como ajudar a Leia e encontramos o Zengest, ok? 2 gotinhas na mão, com um óleo de oliva, né? Um azeite, porque não tínhamos outro óleo carreador. Azeite, 2 gotinhas, passamos na barriguinha dela, ela foi brincar. Tão simples assim. Em menos de meia hora, ela chegou na sala toda orgulhosa, com seus 3 anos, e falou: mamãe, fui ao banheiro. Isso significa a primeira vez que ela tinha ido ao banheiro sozinha, sem chorar. Então, imagina a alegria da nossa família. E foi assim que começou os óleos essenciais na nossa vida, e daí foi uma experiência atrás da outra. Eu tenho um desejo muito grande de compartilhar, porque eu sempre, desde o primeiro dia, eu sempre imaginei que se tivesse alguma criança nesse mundo com aquele problema, eu queria chegar até ela através de compartilhando, através de pessoas como vocês. Ok? E eu tenho certeza, eu sei que já podemos ajudar várias, não só crianças, como os adultos com esses problemas e vários outros. Então, a minha paixão de compartilhar os óleos essenciais é imensa, porque nossa primeira experiência foi muito grande e não dá para não compartilhar, né? Então, vamos à forma de usar. Como usar os óleos essenciais, né? Eu sempre falo, a primeira forma é aromática. Então, aromático, sim, é eficiente, ok? Então, você pode colocar uma gotinha na sua mão e inspirar, né? Você vai desenvolvendo métodos. Inspira, segura um pouquinho, pelo menos mais 5 vezes. E pelo olfativo, chega ao sistema límbico e você tem o efeito dos óleos essenciais, principalmente na parte emocional, ok? Deixa eu ver se tem pessoas esperando. Ah, eu tenho chat. Sim, mandar o site. Se alguém, Carol, se você puder mandar no site o Source to You. Ok, como usei na minha neta. Repetir. Então, na minha neta, eu peguei azeite, como se fosse tamanho de uma moeda. Não é muito específico, mas como se fosse uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa. Coloquei 2 gotinhas do Zengest e passamos na barriguinha dela. No caso da minha neta, foi uma vez. Uma vez, nós já vimos o resultado. Muitas vezes precisamos usar 2 vezes por dia, 3, mas na minha neta foi uma vez. E ela foi ao banheiro em menos de uma hora. Então, o que aconteceu? Passamos a usar uma vez por dia, pela manhã, o
azeite com 2 gotinhas do Zengest, passava na barriguinha. Ela começou a ir ao banheiro todos os dias, bem reguladinha, como nunca tinha acontecido antes, nos 3 anos de vida dela. Ok? Então, foi muito, muito forte essa experiência para a gente. Ok? Então, como usar? Como usar os óleos essenciais? Então, no uso aromático, uma gotinha na mão, inspira. Se for parte respiratória, eu gosto de prender bem o olhinho, porque ele é bem volátil, né? Então, assim que pinga o óleo, por exemplo, do Breathe ou o Peppermint, eu cubro bem rápido e inspiro. Seguro um pouquinho, solto, inspiro. Como se fazer uma bombinha, né? Portátil. Pode até pela boca também, ok? Então, ajuda a abrir as vias respiratórias, melhora o humor, refresca o ar, ajuda a limpar o ar. Por exemplo, nessa época, eu tenho usado o On Guard, que é um blend, uma sinergia muito boa, né, para limpar o ar. Então, esse óleo tem ficado no meu difusor todos os dias, ok? Então, aqui é uma fotinho de um difusor, tem vários difusores. Você precisa ser um ultrassônico, onde o ar, na verdade, não é, parece que é uma fumacinha, né? Mas não é, são partículas, gotículas, né? Partículas do ar, junto com o óleo essencial que vai para o ar, ok? Então, o uso de um difusor é altamente recomendado, ok? Eu sempre gosto, principalmente quando a pessoa começa, é muito simples utilizar. E você só precisa de 4 gotinhas e você tem o efeito do óleo essencial. Então, aromático é excelente. Se você quer focar, se você quer relaxar, se você quer limpar o ar, vários, a gente pode ter mais aulinhas depois, de tentar ser mais rápida para ir para os olhos, né, do Bogo, da promoção de hoje. Uso tópico. O uso tópico também é excelente, principalmente na sola dos pés, não é? Se você quer aumentar a imunidade, ou se você tem uma dor na região onde está dolorida, né? E na nuca, nas têmporas, na testa, se você está com tensão na cabeça, é muito bom passar um peppermint, né, na região bem perto da testa. Cuidado com os óleos. Os óleos essenciais não é para colocar nos olhos, no ouvido, nas mucosas, né? Então, se você tem um problema nos olhos ou, né, no desconforto no ouvido, você pode botar uma gotinha diluído em volta do ouvido, atrás, aqui. A minha netinha, outra netinha, acordou logo no início, quando a gente começou a usar os óleos com muita, né, desconforto no ouvido. Então, eu peguei o Purify diluído ou melaleuca e lavanda também. Você passa em volta do ouvidinho. E eu passei várias vezes naquele dia. No dia seguinte eu perguntei, ela nem lembrava que tinha um desconforto, né? Não precisamos nem chegar aí no médico. Completamente passou. Melhorou. Então, esse tipo de empoderamento é maravilhoso, não é? Então, o uso tópico é excelente. Eu estava falando, se tem alguma coisa na vista, você passa em volta, ok? Mas como vai funcionar? Funciona, ok? Já vi muito resultado, ok? Então, o uso tópico também, lembrando da diluição, deve sempre começar diluído e alguns óleos necessariamente diluídos. Então, se você pega um óleo de lavanda, que é um óleo bem suave, você começa diluindo, mas você pode sentir, né? Se você tem sensibilidade, hoje eu pego lavanda e uso puro. Mas alguns óleos nunca deve se usar puro, como, por exemplo, uma canela ou o orégano. São óleos quentes e que devem ter bastante diluição. Então, podemos te auxiliar com isso, né? E a pessoa que convidou você está junto com a nossa equipe. Temos pessoas excelentes, muito preparadas para te auxiliar, inclusive na proporção de diluição dos óleos, ok? E a terceira forma é de ingestão. Então, os únicos óleos que são aprovados para ingestão pela Anvisa são os óleos da doTERRA. Por quê? Ele tem a sigla de CPTG
e são muito testados, certificado de pureza testada e garantida. Desta forma, podemos saber o que está dentro do vidrinho. E com esses testes foi possível, né, que a Anvisa liberasse para ingestão. Então, também precisamos de auxílio, né? Estamos aqui para te auxiliar, porque não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Por exemplo, nós temos 2 tipos de eucalipto. Então, um dos eucaliptos não podem ser ingeridos. Então, é importante a gente ter certeza. O de Blue, que é um óleo que ajuda muito em dores musculares, então, esse óleo também não pode ser ingerido. Então, a gente, né, estamos aqui com uma equipe para te ajudar, mas é simples. Quando eu comecei, eu pensei que era muito difícil. Mas com os óleos, um kit, uma farmacinha e um livrinho foi o necessário para a gente conseguir utilizar os óleos essenciais. Então, vamos falar do BOGO? Vamos falar dos óleos essenciais? Quem não sabe o que é BOGO, né? Então, o BOGO é uma sigla em inglês que é Buy One, Get One. Compra um, ganha um. Então, geralmente, no BOGO, você compra um óleo e a doTERRA te dá de presente, né, nessa promoção, outro óleo. E pela primeira vez, a doTERRA fez um BOGO diferente. Você compra 5 óleos e você ganha 5 óleos. E ainda para quem está cadastrando hoje, né, além de você ganhar esses 5 óleos, a doTERRA tem uma outra promoção que juntou. Tem uma promoção todo mês de abril, que se você se cadastrar com 125 PV, a gente conversa depois o que é isso, você ganha o Mirra. A gente vai falar sobre ele. Então, ajudou, porque a gente tem a promoção de abril ganhando Mirra, o BOGO de 5 óleos e ganha 5, só hoje, e ainda temos o Clube de Diamante que ganha o Breathe, que é um respiratório também esse mês. Então, hoje, se você está pensando em se cadastrar na doTERRA, hoje é o dia. Então, vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais? Ok. Então, um dos óleos do BOGO é o Smart and Sassy. O Smart and Sassy é um óleo maravilhoso. Não só para quem quer emagrecer, que ele é excelente para quem quer emagrecer, mas para que também quem precisa, né, quem está controlando o açúcar no sangue, ele apoia a diabetes, controla a glicemia, então ele ajuda na obesidade. Se você tem celulite, né, localizada, ele é muito bom com uma diluição tópica. Ele é um excelente detox, né? Ele auxilia no linfático, né? Uma compulsão, quando a pessoa pensa muito em alimento, ele te auxilia na parte emocional de você não pensar muito em alimentos. Eu já tive experiência de pessoas falar, gente, eu nem me lembro de comer. Muito interessante. Ele apoia, né, o metabolismo, ajuda na redução de gordura e reduz o apetite. Quem não quer esse óleo? Fala, gente. Quem não quer? Ok. Elevation. Ele, aqui nos Estados Unidos a gente chama de joy, né? Felicidade. O óleo da felicidade. Ele é muito bom para elevar o humor, ele te dá energia, ele reduz sofrimentos, ele afasta a tristeza, ele ajuda na ansiedade, na depressão pós-parto e na depressão em geral, a fadiga crônica, né? Ele auxilia no estresse e dá um ânimo. Aroma Touch. Aroma Touch é um dos óleos essenciais que nunca falta na minha casa. Por quê? Eu sou apaixonada pelo Aroma Touch, técnica do Aroma Touch. Então, se vocês quiserem, talvez a Carol pode me auxiliar. Eu tenho um YouTube e você pode assistir a Aroma Touch, a técnica do Aroma Touch. E um dos óleos utilizados é o Aroma Touch. Ele auxilia muito na tensão muscular, na dor muscular. Excelente para circulação. Ele também é um anti-inflamatório. Ele é ótimo em massagens. Sensação, na parte emocional, uma sensação de acolhimento. Meu filho, eu não consigo agora. Muito relaxante, ajuda na ansiedade e na tensão emocional. É muito interessante quando você começa a estudar os óleos essenciais e você vê que ele vai na parte física e muito parecido na parte emocional. Então, ele é na tensão muscular e na tensão emocional.
Olha que lindo, não é? Peppermint. Quem não precisa de um peppermint em casa, né? Então, ele é o óleo da energia. Então, o aroma de Gaia, que está aí, né, no slide, que a gente está usando os slides deles. Então, o Alessandro é especialista em esporte, tem várias informações em como usar o peppermint para um rendimento esportivo. Então, o peppermint ele é excelente em dores, para febre. Então, nos meus netinhos, o que a gente utiliza é óleo de coco, que hoje a gente tem o óleo de coco da doTERRA. Quando eu comecei, a gente usou azeite, mas se você não tiver, pode usar azeite. O óleo mais puro que você tiver, não óleo sintético, o mais puro, o mais natural. E eu recomendo o óleo de coco da doTERRA, porque é um óleo fracionado, não tem cheiro, ele não é tão gorduroso, ele absorve, ele auxilia o óleo essencial muito melhor. E por ele não ter cheiro, ele não bate com o cheiro dos óleos essenciais e ele é absorvido muito facilmente na pele, ok? Então, para febre, óleo de coco, umas gotinhas do peppermint, passa ao longo da coluna e na sola dos pés, ok? Muito bom para esfriar o corpo. Não só para febre, mas sabe aqueles calores que muitas vezes as mulheres têm? Auxilia também. Ou no calor normal. Ele auxilia na digestão, excelente para náuseas, ele ajuda na resistência e força, fadiga crônica, o rendimento esportivo, ajuda na memória e no foco. Junto com o de laranja, o peppermint, ele é excelente quando você tem um estudo ou uma tarefa que vai te levar algum tempo, você consegue ter um foco com maior duração quando você inala ou coloca no difusor o peppermint junto com o laranja, ok? O wild orange. Ok, frankincense. Como falar em 2 minutos sobre o frankincense? É quase impossível, ok? Mas o frankincense é o rei dos óleos. Se você está em dúvida, você tem um problema que você quer ter o suporte dos óleos essenciais, qual óleo usar? Está em dúvida? Pode usar o frankincense, porque ele vai auxiliar. Então, ele é um óleo que tem regeneração celular, apoptose de células danificadas. Então, isso é como se, explicando rapidamente, você tem a célula que está danificada, você não quer ela ali, né? Então, como que ela vai entender que ela precisa morrer, né? Então, o frankincense, ele auxilia nisso. Ela entende que ela não é uma célula boa no seu corpo e ela cai fora, ok? Então, ele auxilia no sistema imunológico, propriedade antiviral, auxilia em problemas na pele, né? Rugas, efeito anti-idade. Ele auxilia na inflamação, excelente na memória e nas todas as funções cerebrais, tudo relacionado ao cérebro, ok? Cássia. Cássia é o parente da canela, ok? Ele é um antisséptico, antifúngico, antiviral, auxilia em flatulência, cólicas, náuseas, a função celular, apoio no metabolismo, ok? Quando a gente falou do Smart and Sassy, ele tem canela, porque a canela é excelente para o metabolismo e a cássia é a prima da canela. Ele é muito antioxidante, antibacteriano. Um óleo excelente, ok? Purify. Purify é o meu favorito em relação à limpeza. Quando você abre o Purify e sente o cheirinho, você já pensa em limpeza. Mas também ele é excelente, foi o que eu usei para infecção de ouvido da minha netinha, ok? Ele é o primeiro e já usei outras vezes. O Purify é um óleo excelente, excelente para limpeza. Ele reduz a carga tóxica, ele é um desinfetante muito bom, limpa superfícies, ele é um desodorante, inclusive temos receitas de desodorante natural que usa o Purify, ele é muito bom para picada de inseto, para lavar roupa. Outro dia mesmo, eu estou na casa da minha filha e fui lavar um edredom muito, muito cheio e não secou direito na secadora e no dia seguinte estava um cheirinho não muito agradável.
Então, eu botei para lavar de novo com umas gotinhas de Purify e foi perfeito, perfeito. Eu tenho uma amiga que faz triatlo e ela soa muito. Ela falou que estava para jogar a roupa fora, que mesmo lavando estava um cheiro muito difícil. Aí eu indiquei, ela botou umas gotinhas de Purify e ela falou que ficou nova, a roupa cheirando nova. Muito bom. Umas 4 gotinhas na máquina de lavar faz uma verdadeira diferença. Ele é antibacteriano e purifica o ar. Também é outro excelente para colocar no difusor. Okay? Equilíbrio emocional, balance. Balance é aquele óleo que você, assim que acorda, você passa na sola dos pés. O que te faz? Você está preparado para o seu dia. Aquilo que vir, você vai aceitar. Então, ele te dá um equilíbrio emocional. Ele auxilia na ansiedade, excelente para meditação, para yoga. Ele tem um efeito aterrador. Okay? Ele dá um relaxamento, uma regeneração celular. Se você está inquieto, né? Inquietação, para medos, muito bom para criança. Usa diluído, ele auxilia em medos. Oscilações de humor, que uma hora está bem, outra hora já se irritou. E o controle do estresse. Esse também não falta na minha casa, né? Principalmente nos dias que a gente está passando, né? Então, logo pela manhã, um balance. Eu tenho uma misturinha que utiliza outros óleos, mas principalmente o balance, ok? Então, quem me conhece, conhece muito bem um dos meus favoritos na parte emocional, que é o Balance, Serenity e o Vetiver. A gente pode aprender dos outros óleos outro dia, mas o Balance é um dos principais dessa minha misturinha favorita. Ok, Siberian Fir. Siberian Fir não é um óleo muito conhecido no Brasil, mas ele é excelente, principalmente nessa época que estamos passando agora, né? Ele auxilia na respiração, mas também na dor articular. Então, uma pessoa estava me perguntando outro dia e veio na minha cabeça direto Siberian Fir. Então, é muito bom, se você tem uma dor, tentar diferentes óleos, né? Então, Siberian Fir é excelente para dor, para massagem, fadiga muscular. Ele também é bactericida, ele auxilia na proteção, na parte emocional, um equilíbrio emocional. Limpeza da casa é outro excelente, a gente já falou de alguns, né? O Purify, o Siberian Fir também, um cheirinho bem gostoso na casa. Sistema respiratório é o principal, ok? Ele auxilia nos brônquios. Então, Siberian Fir, na parte respiratória, excelente. DDR Prime, outro óleo que não dá para falar rapidinho, não, mas vamos tentar. O DDR Prime é muito, muito eficiente. Na convenção do Brasil, né, em outubro do ano passado, eu tive que pular da cadeira quando foi o lançamento do DDR Prime no Brasil. Ele te dá saúde celular. Fala sério, gente, saúde celular. Ele ajuda na imunidade, envelhecimento saudável, auxilia em infecções, ele é altamente antioxidante, ele é fungicida, ele auxilia também, que nem o frankincense, na apoptose, na fadiga crônica, ele é um anti-inflamatório e regeneração celular. O que eu posso falar? Ele atua a nível celular. Então, desculpa que eu esqueci de falar, né? Alguns desses óleos, como o Balance, o Purify, o DDR Prime, são sinergias. Essas sinergias, eles têm vários óleos essenciais juntos numa sinergia, ok? A gente pode explicar isso de uma outra vez. Ok, então, esses óleos aqui, que eu falei até aqui, são os óleos do Bogo. Então, você compra 5 deles e ganha os outros 5. Esse daqui, o Mirra, né? Myrrh, ele é um óleo essencial que está na promoção do mês de abril. Então, se você cadastrar hoje, além dos 5 de graça, você compra 5, você paga o seu cadastro, a gente vai falar sobre, compra os 5, ganha 5 e mais ainda, porque abril você vai ganhar o Myrrh. Lembra que eu falei que o frankincense é o rei dos óleos? A mirra
é a rainha. Então, a rainha dos óleos te auxilia tremendamente, tanto na parte física como emocional, ok? Então, para a saúde da pele, estudos dizem que a Cleópatra, né, utilizava o óleo de mirra para auxiliar a sua beleza da pele. Ele é cicatrizante, muito bom para cicatrizes, né, para feridas ou cicatrizes de operações. Antibacteriano também, auxilia na redução de estrias, ele auxilia na digestão, ele é antiparasita, antifúngico, antioxidante e auxilia na tireoide. É um óleo maravilhoso, principalmente em questões de pele, ok? Então, mais um óleo que vocês têm condições de receber hoje fazendo cadastro é o Breathe. O Breathe é um óleo, uma sinergia que auxilia na respiração. Excelente para os sinos, para ronco. Já tive muito resultado de inalar antes de dormir, colocar no difusor e auxiliar num sono tranquilo, ok? Ele auxilia nas vias respiratórias, auxílio na apneia. Ele também trabalha na parte emocional, como auxilia na fadiga, excelente para quem faz esporte, ok? Rendimento esportivo. O Breathe é o número 1. O foco, auxilia no foco também em tosse. Eu já vi muito com as minhas netinhas, muitas vezes. Você passa diluído no peitinho ou coloca num difusor para auxiliar na tosse imediatamente. Então, esse somente hoje, né? Não é possível usar pontos para comprar o Bogo. Se você já é cadastrado, você pode comprar o Bogo, ok? O Bogo, você vai onde está promoções, lá você encontra o Bogo. Então, você compra os 5 óleos juntos daqui, 1, 2, 3, 4, 5, que é os Inset Elevation, Aroma Touch, Peppermint e Frankincense, e você vai receber totalmente grátis a Cássia, o Purify, o Balance, o Siberian Fir e o DDR Prime, ok? Então, de 1.412, você só vai pagar 853. Tanto como membro preferencial, ou se você não é membro, você pode fazer um cadastro comprando esses óleos. Deixa eu E o que vai interromper. acontecer se você é um novo membro e você vai fazer um cadastro com esses óleos? Então, vai ser o preço mais R$90 de cadastro. Então, você vai pagar R$943. Vai ser o envelope de boas-vindas, ok? Com algumas informações sobre óleos e mais os 5 óleos no Bogo Combo. Você vai receber de graça 5 óleos, mais o mirra e falando com alguém, quem te indicou, quem te convidou para essa reunião de hoje, você pode contactar com essa pessoa fazendo o cadastro pelo Clube do Diamante, Diamond Club. Pelo Clube do Diamante, você ainda vai receber o Breathe, totalmente de graça, ok? Então, temos várias pessoas na nossa equipe. Na nossa equipe, temos 9 pessoas participando do Clube do Diamante. Então, a Carol é uma delas. Você fazendo o cadastro pelo Clube do Diamante, ainda recebe o Breathe. Tá bom. Alguém está falando que o preço está errado, mas Não, está foi errado, mantido ontem. okay? Foi A Doterra consertou o preço e voltou para o preço de 853. Eu tenho certeza porque eu comprei e paguei 853 numa conta do As pessoas que compraram ontem, as pessoas que compraram ontem, oferecendo um preço. Quem pagou o preço mais caro precisa ligar na Doterra. Ligar para a Doterra e eles vão acertar com você. E a Doterra vai restituir. Mas o preço certo é 853. Se você é cadastrado e vai comprar o Bogo hoje, você vai ver o preço de 853. Se você não é cadastrado, você vai pagar o 90 do cadastro, mais os 853 e
gente, pode ter certeza absoluta que vale a pena. Vale a pena. Então, você vai em vez de 1.811, você vai pagar quase a metade do preço. A metade do preço. Ok? Beth, 1.811 é sem contar ainda com mirra e o brie. Ainda tem o brie. Ok? Muito obrigada por participar da nossa reunião hoje. Eu vou continuar aqui, eu só vou parar de compartilhar a tela e a gente pode discutir algumas perguntas. 1.811 é sem mirra e... Ah, tá. Voltando aqui, que o meu maridinho eu tinha que botar junto. Então, ó, vou compartilhar a tela de novo. Ah, eu não sei porque o som tá... Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Não estou conseguindo ouvir. Então, no chat tem bastante pergunta. Então, esse preço ainda é sem o mirra e sem o brie. Ok? Então, ainda teria que adicionar o preço da mirra, que é... Se alguém conseguir botar no chat aí, que a mirra é um precinho bem cheinho, né? Coloca aí no chat para mim, por favor. Eu não estou ouvindo, eu não sei o que está acontecendo. Bem alto no máximo, não estou ouvindo. Deixa eu parar.